Vou ler com vocês um texto, começando a gravar. Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 13, tá? Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, é um texto bem pertinente, que aqui todo mundo já é cristão, né? A maioria já é líder. Então, é importante nós pensarmos, eu gosto muito dessa parte que fala prossigo para o alvo, prossigo, né? Pastor Cris, na última aula que nós tivemos, eu não lembro se foi com essa turma, acho que foi com essa turma mesmo, né? Pastor Cris Otens, ele falou sobre perseverança, né? E esse texto hoje fala de prosseguir para o alvo, né? Então, que o Senhor nos ajude. Agora também estamos num semestre bem corrido para todos, né? Geralmente o segundo semestre é mais corrido, né? Mas que nós possamos continuar firmes no nosso alvo dos estudos também, né? Do que nós nos propomos a estudar e nos preparar para servir melhor ao Senhor, né? E continuar firmes também na nossa comunhão com Deus, né? Que uma coisa não substitua a outra, mas nós possamos continuar e prosseguir firmes no alvo que nós temos, né? Nos nossos projetos e principalmente no nosso alvo de estar com Jesus. Amém? Vamos orar? Tem mais gente chegando aí? Já chegou mais gente. Alguns já avisaram que não podem estar, por isso nós estamos gravando, né? Então vamos orar e aí eu passo para a pastora Cláudia, tá bom? Querido Deus, nós te louvamos por esse momento tão precioso. Te louvamos, ó Deus, pela graça de podermos estar aqui juntos e pelo privilégio, ó Deus, também de termos a aula ao vivo com a pastora Cláudia, que se dispôs, ó Pai, em meio a toda a correria que ela tem, em estar, ó Deus, se doando para esse momento, ó Deus, para o aprendizado dos alunos, para que mais pessoas possam se preparar, Pai, para te servir, para que o teu reino possa se expandir, que seja uma noite abençoada por ti, Senhor, que os alunos que ainda não chegaram possam chegar. Abra as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Abençoe grandemente a vida da pastora Cláudia também, seu ministério, sua família, a sua saúde. Ó Deus, que ela possa continuar servindo a Ti, ao Teu reino, com tanto empenho, com tanto amor, com tanta dedicação como ela tem feito. Te agradecemos, ó Deus, por este momento, por essa noite, e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ou calar-me e deixar a pastora Cláudia dar a aula dela. Bem-vinda, pastora Cláudia, muito Boa noite, obrigada Marli. pelo seu Obrigada. tempo, pela sua disposição, pela sua dedicação, pelo exemplo que você é para todos nós, né? E agora estamos todos ouvidos para você, tá bom? Eu que quero agradecer aí, boa noite a todos, pelo privilégio de estar aqui com vocês e ver o andamento do ITBT Online. Para mim é uma alegria muito grande ver esse projeto, não apenas hipoteticamente, mas hoje olhando para ele como uma realidade, com uma turma já formada, e uma outra turma aqui, o João Vitor e a Andréia aí estavam no presencial comigo, né? Em outras disciplinas, e migraram para EAD, e Deus abençoe vocês também nesse propósito aí de seguir firme. E antes de eu falar um pouquinho, não vai ser muito demorado hoje, já que não tem muitos, eu gostaria só de ouvir o nome de cada um e de onde é. É possível abrir seu microfone e dizer seu nome, de onde você é? Podem Quem começa? começar. Então, Uma questão o legal que dá para. Leandro Alex. Não? Não, eu ia dar só uma sugestão, que se vocês levantam a mão, né, fazem aqui no
no chat, né? Se vocês levantam a mão, fica em ordem certinho. Quem está em primeira e segunda, isso ajuda também na hora de fazer essa apresentação. Mas podem. O Leandro já começou, Leandro, então pode ir lá. Me chamo Leandro Alex Knapp, participo na Igreja Ecos da Liberdade, em Marechal Cândido Rondão. E eu sou esposa do Leandro, me chamo Cristiane Knapp. A gente congrega em Marechal Cândido Rondon, na igreja do pastor Isaí. Segue lá, que está com o telefone aberto. Eu sou a Andréia, sou daí de Curitiba, no Campo Comprido, né? Sou esposa do pastor Marcos. E bora aí, vamos lutar mais meio semestre. Me chamo João Paulo, sou daí de Pajuçara, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, faço parte da igreja do pastor Cleiton, e estamos aqui. Tem mais? Está fechado o microfone. O Alisson apareceu, mas o microfone está fechado. Tem alguém outro Isso, que agora quer pode falar. Pode falar? Deu certo agora? Deu certo. Sim, pode falar. Boa noite a todos, graça e paz. Me chamo o Alisson Secundo Bezerra e sou da Igreja de Deus Serrinha, né? Que é pastoreada por João e Maria Helena, nossos pastores que se formaram na primeira turma do ITBT online. E é isso. Opa, tá funcionando agora ali? Pode falar, William. Eu me chamo William Schurtz, sou da Igreja de Deus aqui de Nova Esperança, Dona Ema, Santa Catarina. A primeira aqui do Brasil, na verdade. Fez 100 anos ano passado. E estou acompanhando o curso aí. Estou pastoreado com o pastor Josney. Quem não falou ainda? Sou o João Vitor, aqui de Curitiba, da Igreja do Pastor Marcos, junto com a pastora Andréia. Boa noite, graças e paz a todos. Estão me ouvindo bem? Pode falar, Anderson. Meu nome é Anderson, sou da Igreja de Deus de Natal, Rio Grande do Norte. Sou pastorado pelo pastor Cleiton e a pastora Vanessa Saraiva. Muito bem, Foram bem-vindo. todos? Não, Mais eu ainda estou alguém? vendo Elivelton, estou vendo Rosiel. Tem mais gente aí. Estão me ouvindo? Pode falar, Sim. Rosiel. Sou Osiel, sou daqui de Joinville, pastoreado pelo pastor Eliseu e a Renate, Joinville, Santa Catarina. Legal. Eu consigo falar aqui agora, não? Sim, pode falar. Perfeito, queridos. Boa noite, paz e graça da parte de Deus a todos. Sou Elivelton, sou membro da Igreja de Deus em Engenheiro Martilac, São Paulo, capital extremo sul, tá? Cujo pastor é o pastor Francisco e a sua esposa Maísa. Sim. Todos falaram agora? Faltou alguém? Acho que não consigo ver todos aqui, mas quero dar uma boa Tem noite também. o E Vonildo ainda, né? tem mais alguém? Pode falar. Pode Aí lá. ele, ó. Pode falar, Vonildo. Abre o microfone.
Clica aí no microfonezinho para abrir ele. Não abriu ainda. Não está conseguindo abrir, né? Tem mais alguém que não falou enquanto ele... Tem um aqui, mas não tem nome. Tá no celular Xiaomi. Eu não sei quem é. É o da minha esposa aqui, ela não Ah, tá conseguiu aberto sair. dela. Ah, tá bom. Então, Então acho que tá. é isso, pastora. Então é isso. Então, gente, uma boa noite a todos mesmo. É uma alegria muito grande estar presente hoje à noite, né? E poder conversar um pouquinho com vocês. Eu vou pedir para a pastora Marli colocar a tela. Tem mais alguém que chegou agora, que gostaria de falar de onde é, seu nome? Oi, eu não estava conseguindo falar. Eu sou a Juliana, aqui de São Paulo, capital, da Igreja de Deus aqui da Moca, com o pastor Fred. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Poxa, que bacana. Eu ouvindo vocês aqui, eu fiquei pensando nos pastores de vocês. E quantos deles estiveram um dia na sala conosco, no ITBT presencial? Pastor Francisco, Pastor Fred, lembrei-me também quando estive em Natal, estive em Serrinha, estive na igreja Zona Norte, quando o pastor Cleiton é pastor, ele ainda era solteiro em 2003, quando passei um período lá, e ver realmente essa essa abrangência da obra realmente me alegra muito. Muito feliz pelo pastor Fábio, pela Marli também. Foram alunos queridos e, olha, muito aplicados quanto alunos. Então, hoje estão aí à frente do ITBT Online. E eu creio que não é à toa, é um chamado que eles têm nessa área da educação também. Então, nós vamos hoje apenas fazer uma pequena abertura sobre a disciplina, e normalmente os pastores também falam um pouquinho da sua família e da sua trajetória, enfim, então isso já está posto aqui, eu vou passar rapidamente, e eu inverti a ordem, que para a primeira e segunda turma a gente tinha feito uma outra ordem, eu achei melhor deixar a parte da disciplina para o final, porque daí a gente já entra na avaliação mesmo e já faz a explicação da avaliação, acho que fica melhor. Então, eu vou pedir ajuda aos meus universitários aí. Eu coloquei aqui em cima um texto que eu creio que é um dos textos mais... Pode deixar na primeira mesmo. Que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É Oséias 6:3. Então, esse texto, eu creio que ele dá um norte, assim, para nós que estamos trabalhando na igreja, e não apenas isso, para nós que vivemos professando a fé em Cristo. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Nós não podemos nos contentar com o nosso estágio atual. Eu creio que esse é o grande desafio, que todos nós vamos enfrentar na nossa carreira cristã, não nos conformarmos com este século. Como o apóstolo Paulo muito bem orienta em Romanos 12, que é um texto hiper conhecido, esse que a pastora Maria leu também, que é o de Filipenses, de prosseguir para o alvo. Então, para quem quer prosseguir para o alvo, caminhando para o alvo, ele precisa lembrar que precisa conhecer mais e mais e mais e mais acerca de Jesus, acerca do reino de Deus, acerca da vontade de Deus para a sua vida. E fazer um curso à distância é duplamente desafiador, porque você não tem um professor com você ali, todas as aulas, para tirar dúvidas, para interagir com os colegas, mas você tem a sua igreja local, você tem o seu pastor, você tem os seus irmãos na fé, os seus líderes que trabalham junto com você. Eu creio que, com certeza,
também é uma forma de nós conhecermos e prosseguirmos conhecendo a Deus, o nosso Senhor, cada vez mais, nos apropriando cada vez mais da sua palavra e buscando conhecê-lo mais e mais. E eu queria dizer assim que a educação cristã, ela traz base para a vida cristã da nossa família. Pensando nossa família, pensando agora minha família, meu núcleo familiar, no qual eu faço parte, nós somos 4, 5 agora com a minha nora, mas ela traz base para a vida cristã de todas as pessoas. Porque desde lá do início já nós vamos ver a orientação na palavra de Deus de que a família se preocupe em ensinar a Bíblia, ensinar o caminho reto, ensinar a vereda certa para os seus filhos e para aqueles que vão lhe seguir. Então, de qualquer maneira, todos nós estamos nesse aprendizado, mas a educação cristã ela vai realmente fortalecer o nosso crescimento espiritual. É como uma planta, se ela tiver realmente todos os nutrientes suficientes ali, tiver uma boa terra, tiver for regada da maneira certa, for adubada no tempo exato, tiver a luz do sol, tiver a chuva, dificilmente uma planta não vai crescer vistosa, bonita, e vai causar admiração para muitas pessoas, e as árvores que têm frutos e flores vão alegrar o ambiente, a natureza e assim por diante, vão cumprir o seu papel enquanto plantas. Da mesma forma nós, se tivermos uma boa base cristã, tivermos uma cosmovisão cristã, na qual nós baseamos os nossos conceitos. Eu gosto sempre de dizer aos alunos, semana passada, na disciplina de missões urbanas, eu estava conversando com os alunos sobre isso aqui no presencial, de que nós precisamos sempre pautar as nossas defesas da fé, a nossa apologia, a nossa apologética, na nossa cosmovisão cristã. Talvez muitas vezes nós vamos ter que erguer a nossa Bíblia e dizer, olha, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu me baseio nisso aqui. Eu me baseio, a minha cosmovisão, ela é cristã. Então, se você tem uma outra cosmovisão, eu respeito a sua cosmovisão, mas a minha é essa. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu gosto muito do texto da carta, a terceira carta de João, no verso 4, quando ele diz: nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Eu acho que essa é a maior alegria para um pai e para uma mãe cristãos, ver os seus filhos andando na verdade. Não tem, eu sempre falo, tanto para o Daniel quanto para a Sheila, que eu não tenho alegria maior. Nós, enquanto pai, enquanto mãe, cristãos, nós não temos alegria maior do que ver nossos filhos andando na verdade do Evangelho. Nada substituiria, nem formação acadêmica, dinheiro, fama, poder, qualquer coisa nesse mundo, propostas, se comparam à alegria de viver na verdade. Então, realmente, essa é para mim. Queria falar agora como mãe, a maior alegria que eu tenho de ver os meus filhos andando na verdade. Eu creio que não tem recompensa que você aqui, que talvez já tenha filhos ou ainda vai ter filhos, poderá ter nesta vida de ver os seus filhos, a sua herança, andando de acordo com a verdade de Deus. Eu creio que esse é o maior legado que nós podemos deixar e construir. Então, enquanto estamos aqui, estamos construindo esse legado. E quando nós formos daqui, espero que eles continuem construindo esse legado também, de deixar para os seus filhos. Nós ainda não temos netos, mas esperamos ter. Realmente deixar para os seus filhos o mesmo legado, de uma educação baseada na palavra de Deus e vivendo de acordo, porque apenas falar que eu conheço Cristo e não viver de acordo me mostra que eu não tenho uma base de educação cristã, porque a educação é o que vai mostrar a minha vida de verdade. Quando nós conhecemos, isso é muito fácil de entender um paralelo, quando nós conhecemos pessoas que falham em coisas básicas da educação, não pensando nem em educação cristã. Por exemplo, a pessoa chega na casa de alguém, entra sem bater. Você já fala, opa? Ou a pessoa vai lá, mexe em alguma coisa na sua casa, que você jamais faria. Ou você está ali numa conversa com uma pessoa
especial e a pessoa chega e interfere nessa conversa e nem pede licença. Você já diria, nossa, mas falta ali uma educação básica, não é? Independente agora de religião, de crença, a educação básica que a gente fala é isso. Só que quando nós somos educados, segundo a palavra de Deus, nós vamos ter esse cuidado na nossa vida cristã. Por quê? Porque nós recebemos uma base. Nós recebemos a base da leitura da palavra, da oração, do respeito à liderança, da obediência aos preceitos eternos, do cultuar a Deus junto, do tempo de adoração, do louvor feito com o coração. Tudo isso nós aprendemos, tudo isso é ensino, que nos veio de um de outro jeito. Alguns na infância, alguns na juventude, alguns às vezes um pouco mais maduros já receberam esse ensino e estão trilhando nesse caminho. Então, acho que todos que estão aqui estão nessa mesma trilha nesse momento. Por isso que a Bíblia nos orienta também que nós voltemos às veredas antigas, pensando no quê? De que as orientações recebidas na palavra de Deus, têm valor eterno. Por isso que desde lá no Deuteronômio, nós vamos ver lá Moisés já repetindo a lei. Deuteronômio significa repetição da lei. Repetindo a lei, que os pais têm a obrigação de ensinar os seus filhos na verdade. Seja ao andar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, andando pelo caminho, em todo tempo ensine seus filhos. E esse ensino vai criando a nossa base cristã. E muitas vezes, não conheço a história de vocês aqui, mas aquelas pessoas que conheceram Jesus já numa fase de jovem, adulto, muitas vezes, quando nós conversamos com pessoas assim, no nosso trabalho, no dia a dia, na igreja, as pessoas dizem que elas têm a percepção como se lhes faltasse algo. Elas precisam correr atrás de algo que lhes faltou na infância. Não sei se todos aqui têm essa sensação, se alguém tem essa experiência de vida, de ter encontrado Jesus com uma idade já mais jovem, de adolescente para jovem, de jovem para adulto, parece que há uma lacuna, e às vezes a pessoa precisa fazer um esforço maior, e muitas pessoas, eu quero inclusive animar vocês, eu tenho visto muitas pessoas que conheceram Jesus um pouco mais tarde na vida, e têm com muito empenho e esforço se dedicado, e têm realmente conseguido fechar muitas lacunas, e ser bênção na vida de outras pessoas, inclusive dizendo, eu não recebi na infância, mas eu entendi que eu preciso lançar essa base, e eu lanço na minha vida e lanço para frente de novo. Eu queria animar vocês, nunca há uma desculpa, dizer, eu não recebi quando criança, por isso que eu não sei. Não, no momento que eu coloco Jesus à frente, e eu gosto de dizer também que esse chavão de Jesus à frente não pode ser só um jargão, precisa ser de verdade Jesus à frente, porque no Brasil é muito comum, põe Deus à frente e vai. A gente ouve isso muito. Só que pôr de verdade Deus à frente é abrir mão de si mesmo. Então, muitas vezes isso vai um pouco na contramão. Aliás, eu diria muito na contramão, é remar contra a maré. Mas, enfim, eu queria dizer que essa é, para nós, enquanto família, a nossa maior alegria de ter os filhos andando na verdade. E vivendo de acordo com a palavra, com suas lutas, seus desafios, mas lutando pela causa de Deus. Pode passar. Então, aqui é a foto do casamento do nosso filho. Então, quando a gente está mais arrumado, tem que tirar foto, né? Então, eu sou casada com o pastor Sérgio, 34 anos, desde 1990. E no nosso convite de casamento, nós colocamos esse texto. E ele se tornou o texto da nossa vida. Que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E muitas vezes, quando eu releio Romanos 8, eu me lembro de que somente a minha decisão de me afastar de Deus pode me fazer afastar. Então, nada vai me separar de Deus, a não ser que eu queira. E eu não quero. Então, eu vou ficar firme em Deus. Então, nada nos separa do amor de Deus. Eu creio que se nós colocarmos com um norte para nós, uma base para nós, de que nada nos separa do amor de Deus, a gente consegue caminhar. Com lutas, sim, com dificuldades, sim, com desafios, sim, mas a gente consegue caminhar. Eu queria animar vocês nesse sentido. Nada nos separa do amor de Deus. Mesmo um ministério difícil,
mesmo as lutas do ministério, que não são pequenas, mesmo as decepções, as traições, as punhaladas, as coisas que não dão certo, aquilo que a gente planeja muitas vezes com tanto carinho e não funciona, aquelas pessoas com quem a gente conta, elas nos deixam de lado, mas ainda assim, a gente continuar crendo que nada nos separa do amor de Deus, nos mantém na trilha. Porque Deus está conosco, não importa a situação que nós venhamos a viver, Deus está conosco. Pode passar para o próximo? Esse aqui, então, são nossos filhos. O Daniel é o meio, a Sheila aqui à minha esquerda, e a Isabelle, nossa querida nora, à minha direita aqui. E o Daniel está morando em Belo Horizonte nesse momento, está lá desde 2015. Ele fez o seminário Diante do Trono, que agora não está em funcionamento mais, é na área de louvor e adoração. Ele é design de formação, tanto a Sheila quanto o Daniel são formados na Federal do Paraná. E ele é músico também, inclusive ajuda na ministração do louvor na Lagoinha Central, lá em Belo Horizonte. Está com 32 anos e a minha nora é mineira, nossa nora é mineira, né? Está quase concluindo o curso de Direito agora, também participa no louvor da igreja, colabora lá, tem uma equipe de louvor enorme, né? Uma igreja de milhares de pessoas, uma igreja enorme. Eles têm servido lá, tem várias frentes de trabalho lá dentro também. E a Sheila está em Recife, nossa filha também é formada em pedagogia aqui em Curitiba, e ela está em tempo integral na missão Shores of Grace, que é uma missão americana, fundada por americanos, mas aqui no Brasil, e tem várias frentes de trabalho, várias frentes, desde a casa de acolhimento, prostitutas, comunidades vulneráveis, assim, eles devem ter pelo menos umas 10 frentes de trabalho hoje já. Então, ela está servindo há 4 anos já integralmente nessa missão, deixou totalmente o trabalho que ela tinha em Curitiba. Hoje eu estava pensando, inclusive, ela trabalhou numa escola particular grande aqui em Curitiba e tinha realmente um ganho muito significativo. Assim, ela ter aberto mão disso, às vezes eu fico pensando, realmente as coisas de Deus parecem meio loucas, né? Para trabalhar hoje ela é pedagoga dos bebês na casa de acolhimento, a área dela realmente é crianças, é com crianças pequenas, mas Deus tem sido muito generoso, tem abençoado ela, abençoado a saúde e abençoado a vida, então nós estamos muito felizes por essa dedicação dos nossos 3 aí na obra do Senhor também. Rapidamente, só em relação à formação, a minha formação primeira é letras portuguesas, eu amo a língua portuguesa. Que é, meu amor? Você, lá está ali, ó. Tem alguém falando? Também fiz pedagogia cristã no ITBT, tive o privilégio de fazer a especialização em educação cristã na FABAPAR, que na época não era Faculdade Batista ainda, agora foram 3 anos incríveis, no Seminário Batista. Depois, no início dos anos 2000, eu fiz Tecnologias da Educação na PUC, fiz também supervisão e orientação do trabalho pedagógico. Minha função hoje é na supervisão pedagógica, na Cooperadora, na antiga Facinter, agora é Uninter. Se espalhou pelo Brasil inteiro, inclusive alguns países já tem a Uninter, muito por causa do EAD, foi praticamente a primeira faculdade assim, que estourou em termos de EAD, também na educação infantil e anos iniciais, e na neuropsicopedagogia, que eu creio que me ajudou bastante em relação à neurociência e conhecer um pouquinho mais do ser humano. Acho que foi bem interessante esse estudo. Na vida profissional, eu trabalhei como auxiliar administrativa, como bancária, como professora de escola particular e pública. Trabalhei como diretora na educação infantil durante 8 anos. Sou supervisora pedagógica da Cooperadora desde 2002, então continuo ainda nessa função. E sou professora de ITBT Sul desde 1990. Parei um tempinho enquanto tive os filhos pequenos e nesse momento, ainda estou trabalhando nesse semestre com missões urbanas. Então, e é um privilégio.
Eu acho que é um privilégio, enquanto Deus conceder, né? E em relação à vida eclesiástica, até é estranho esse nome, né? Nós pastoreamos a igreja em Uberaba aqui desde 95, desde que a Sheila era pequenininha. Trabalhamos alguns anos com o pastor Nelson. E nesse ano, ele fundou a igreja no centro de Curitiba. Então, a partir de lá, ele, com mais alguns irmãos aqui da igreja, fundaram a igreja lá no centro. Eu também estou, assim como a Andréia está com as mulheres, eu estou na Educação Cristã Nacional. Sou membro também do Conselho de Consulta aqui do Estado e um projeto que eu amo aqui na igreja é o Projeto Corações, que é um projeto voluntário e aprecio altamente. E gosto de me dedicar a isso também. Pode passar? Vamos entrar então um pouquinho na questão, o pouquinho que é o muito. Acho que é o fundamento que está aqui da educação cristã, os nossos objetivos para esse semestre. Então, a primeira parte é conhecer as bases que fundamentam a educação cristã. A educação cristã tem uma base, e a principal base é essa aqui, que é a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa minha Bíblia, ela está bem velhinha já, gente, toda coladinha aqui, mas eu gosto muito dela na linguagem de hoje, então essa eu uso bastante nas minhas leituras, mas eu procuro ler várias versões também, para a gente não ficar muito focado em algumas interpretações, pode ser um pouquinho diferentes às vezes. Mas conhecer as bases e fundamentos da educação cristã, esse é um dos objetivos principais do nosso estudo dessa disciplina, porque se você não souber a base, você não sabe de onde nós estamos partindo. Eu já vou adiantando que a base principal é a palavra de Deus, e depois toda a história do povo judeu, do povo hebreu, que vem sendo construída no Pentateuco e depois no restante da palavra também. O segundo objetivo é conscientizar a igreja dos desafios da educação cristã nesse mundo pós-moderno. Por mais que nós tenhamos tanto acesso à tecnologia, as crianças pequenas hoje estão com o celular na palma da mão. É incrível, vocês com certeza devem viver isso no seu dia a dia, quem tem filhos, quem está trabalhando na igreja, quão desafiador é lidar com a tecnologia, quão desafiador é. Nós tivemos o nosso acampamento de juniores no mês nós fazemos regional aqui, e tivemos 118 crianças de 10 a 12 anos. E uma coisa que não me chamou a atenção esse ano foi que nós sempre pedimos aos pais que não mandem celular. E se mandarem, será recolhido e será entregue só ao final, porque se precisar fazer contato com a igreja, com o local do acampamento, que é lá no ITBT que funciona, os pais podem entrar em contato com as secretárias e tal, enfim. E, para surpresa nossa, apenas 2 crianças trouxeram celular. E isso demonstrou que os pais querem que as crianças tenham outras vivências. Então, é muito interessante, nós não podemos fugir da tecnologia, tanto que nós estamos aqui tendo essa aula porque existe a tecnologia, porque existe a rede social, porque existe a internet. Se não tivesse, então nós não podemos nos omitir, dizer, olha, eu não gosto de lidar com tecnologia. Ok, a gente não é obrigado a gostar, mas a gente precisa dela, é um fato. Agora, esse é um dos desafios desse mundo que nós estamos vivendo. Como vamos encarar a educação num mundo tão tecnológico? E cada vez mais, eu não sei se vocês têm feito essa experiência, cada vez mais, quando as pessoas conseguem perceber que alguém se interessa por elas, não apenas por mensagem, não apenas pelo celular, não apenas visualizando e nem respondendo, quando alguém fala com você, quando alguém manda um bilhete escrito à mão, você fala, uau, eu tenho valor. Nós estamos vivendo esse tempo. Eu me lembro, eu estava falando com o pastor Sérgio esses dias, quando nós, há anos atrás, se alguém fosse escrever uma carta, mandar uma carta para alguém, e não, quando começou o computador lá em 1995, mais ou menos, 6, eu acho que começou a crescer o computador doméstico no Brasil, começou a abrir mais assim as possibilidades. Se você já tendo um computador em casa ou
não mandasse uma carta digitadinha, bonitinha, as pessoas diriam, nossa, você está muito atrasado, você ainda faz à mão? Hoje em dia, se alguém lhe manda um bilhetinho à mão, você fala, uau, não usou o chat GPT, não copiou da internet isso aí, fez à mão. Nossa, não imprimiu, me valoriza. Então, nós estamos vivendo isso. Isso vai continuar convivendo, gente. Vai continuar, não vai ser diferente, não vai... Ah, tem gente que fala assim, nossa, a tecnologia vai acabar. Não vai acabar, gente. A globalização está aí. Nós temos que nos apropriar, nos aproveitar, né? O máximo que pudermos aproveitar o que nós temos em mão pela rede social. E muita coisa é free, muita coisa é livre, muita coisa não é paga. Então, nós podemos realmente usar. Mas para a igreja é um grande desafio a educação cristã nesse momento. É um grande desafio. Por quê? Porque nós achamos que só imprimir alguma coisinha rápida da internet, entregar na mão das crianças para pintar, isso é educação cristã. Não é. Não é. É pensar nos conceitos. Por isso que eu acho que essa disciplina é tão importante nesse curso. É pensar conceitualmente. Por exemplo, as nossas crianças hoje, a partir de 2 anos de idade, muitos pais, antes disso, já liberam o celular. Mas eu queria perguntar para vocês já tiveram uma oportunidade de pedir para um adolescente digitar um texto no Word? É capaz que ele fala, eu não sei. Se você falar para ele, abre o TikTok aí, faça rapidinho o videozinho, ele faz. É ou não é verdade? Digita um texto, justifica o texto para mim. Eu tenho alunos, gente, que dizem, o que é justificar, professora? Não sabe justificar um texto. Não, eu falo, não, coloca a letra Arial aí, tamanho 12, que é a norma da BNT. Mas o que é Arial? Eles sabem tudo no celular. E essa é a realidade que nós vivemos. Então, se fala, não, isso mostra que o conceito da própria tecnologia agora é uma minoria que entende conceitos de tecnologia, uma minoria. Mas nós usamos. Nós usamos a tecnologia e muito, mas se alguém pedir para a gente explicar, por exemplo, quando eu troquei de celular, eu não gostei muito desse, que esse aqui é um do Motorola, eu não gostei muito. O meu até da Xiaomi também, não gostava mais. Mas eu troquei, veio uma moça da igreja aqui arrumar tudo para mim. Porque é muita coisa. Eu uso o celular direto, estou direto na internet, trabalho na internet. Mas tem muita coisa que eu não sei os conceitos. Eu sei algumas coisas, mas eu sei muito pouco. Então, muitas vezes, quando nós falamos em educação cristã, gente, não é só saber cantar uma musiquinha e pular com as crianças. Ah, vamos pôr as crianças para pular, porque daí elas cansam e desde logo elas podem ouvir a história. Né? E ouvir a história, muitas vezes, é um despreparo total. A criança vem massificada, sufocada, passou domingo no shopping, pulando lá na cama elástica, pulando no meio das bolinhas, tendo N estímulos. Ela chega na igreja, ou a classe que é de repente de manhã, ou que é em outro horário, a criança já vem assim, ó, da semana. O que eu vou oferecer para a criança? Eu tenho que pensar conceitualmente. E não é só para criança, gente, é para todas as idades. Eu tenho que pensar conceitualmente as questões. Eu não posso simplesmente jogar os conteúdos e achar, não, eu estou cumprindo meu papel. Eu estou cumprindo meu papel. Você está cumprindo seu papel? Sim. Mas como? Por quê? Essas perguntas, quem trabalha na igreja, quem quer ensinar pessoas, sempre tem que fazer. Como? Por quê? É preciso? Qual a necessidade? Isso está na Bíblia? Talvez você diga para mim, nossa, Cláudia, você está falando de educação cristã e está me perguntando se está na Bíblia. Sim, eu preciso perguntar. E os alunos desse ano, no ITBT presencial, eles têm me ouvido muitas vezes fazendo essa pergunta. Está na Bíblia? Ah, não, está na Bíblia. Dá uma olhadinha se está na Bíblia. Às vezes não está. Mas é legal, está todo mundo fazendo, e a gente ouve muito isso. Todo mundo está fazendo. Nem tudo que dá certo é certo. Porque o nosso parâmetro é esse aqui. Então, às vezes, nós temos algumas ideias muito legais, mas que não estão conformadas à palavra. Então, eu tenho que conhecer
para poder opinar. Esse é o grande desafio do nosso tempo. Olhar para algo que chega na igreja e dizer, olha, vamos pensar um pouquinho mais? Quem convive comigo, assim, no dia a dia, ou convive há alguns anos na obra e tal, sabe muito bem que eu sou muito de sempre perguntar os porquês. Mas não daria para fazer diferente? Mas por que que é assim? Foi pensado esse ponto? Às vezes as pessoas não gostam, até não gostam muito, mas eu gostaria que vocês fossem da mesma forma. Quando chegar alguma coisa, você fala, mas por que que vai ser assim agora? Por que que nós estamos mudando? Qual que é o motivo? Tem um motivo para eu mudar? Ah, não, porque agora nós temos que ser mais modernos, nós temos que ser mais atualizados, nós temos que estar em vanguarda. Mas será que a mudança é para melhor? Tem um motivo? Tem um argumento bíblico, teológico para isso? Se não tiver, pense duas vezes antes de mudar. Eu creio que nós precisamos muitas vezes implementar mudanças, tanto na estrutura da igreja, quanto nas formas de fazer, quanto na forma de nos conduzir, na forma de atender as pessoas, inclusive, gente. Nós temos que melhorar a cada tempo. Tem coisas que talvez a gente falava de um jeito, hoje não pode falar mais. As coisas vão mudando. Só que a santa, imutável, inerrante palavra de Deus continua a mesma. Então, eu tenho que ter argumentos bíblico-teológicos para me situar nesse mundo pós-moderno. Pós-moderno já, né? Poderíamos dizer. E o terceiro é mobilizar a educação cristã na igreja com vistas ao desenvolvimento da vida cristã integral. Nós não somos apenas uma partezinha. Ah, não, quando eu estou na igreja, então eu sirvo. Quando eu saio da igreja, eu não sirvo. No sentido assim, eu não preciso ser aquele cristão dedicado quando eu estou fora da igreja. Importante que o pastor me veja servindo. E esses dias eu li algo de uma pessoa e fiquei pensando quão profundo é isso. A pessoa dizia assim, a grande maioria do seu tempo de vida cristã você vive fora da igreja. Você não está dentro da igreja. Você não está ali com seus líderes, com seus liderados, com a galera do seu ministério. Você não está. Você está lá no seu trabalho, está na faculdade, você está junto com sua família, você está junto com seus amigos, você está no tempo de lazer. E uma coisa que eu creio que eu queria até colocar para vocês aqui, que foi uma reflexão que eu fiz na semana passada com os alunos em missões urbanas, mas faz todo sentido para isso aqui também. Quando eu penso nas pessoas que eu tenho na igreja, pensa aí nas pessoas que você tem na sua igreja, nas quais você trabalha, você convive. Algumas pessoas, elas são próximas de nós, então nós sabemos onde essa pessoa mora, no que ela trabalha, se ela tem filhos ou não, se ela é solteira, se ela é casada. Mas muitas vezes, dependendo se a igreja for maior, nós podemos ser igual às crianças, assim, muito ingênuos e inocentes. E eu vou tentar especificar aqui, mostrar para vocês como isso é real. Nós trabalhamos com educação infantil muitos anos já na mão cooperadora, com crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente poderia escrever livros já sobre muitas conversas com as crianças. Por exemplo, uma criança pequena normalmente chega para uma diretora e fala assim, você dorme onde? Onde é a sua cama? Ela pensa que a diretora mora na escola. Você tem pai? Você tem mãe? Você come? Ah, você viaja? Dependendo da idade que a criança tem, né? 5, 6 anos já. Então, assim, eu fiquei pensando, fazendo um paralelo, muitas vezes nós, igreja, agora pensando em quem está assumindo uma liderança, nós conhecemos tão pouco das pessoas que, às vezes, a pessoa pode estar passando um problemão na sua família e eu não sei nada dela. Ela está bem na igreja, porque tem muitas pessoas. Eu digo isso agora com uma caminhada de muitos anos na liderança cristã, liderança de igreja. Tem pessoas que, se você não for um pouquinho mais perto, andar um pouquinho mais próximo delas, elas vivem uma vida de fachada na igreja, muito bem, mas elas estão com um monte de problemas lá fora.
Então, essa questão do desenvolvimento da vida cristã integral, ela tem a ver com isso também, de você conhecer as pessoas, de você saber com quem você caminha, de você saber se essa pessoa está em condições de... Não vai ser aquela coisa inocente, ingênua, e de repente eu dizer para uma pessoa assim, olha, eu vou falar com a sua mãe, e não saber que essa criança perdeu a sua mãe. Olha, se você não se comportar hoje, no final do culto, eu vou precisar chamar seu pai. Essa criança não tem pai. Quanto eu conheço a minha clientela, quando eu falo clientela agora, não é no termo ruim, tipo comércio, não. É no sentido de pensar assim, as lojas, as empresas estão cada vez mais preocupadas em atender bem as pessoas. Não é verdade? Não sei se alguém de vocês aqui é do comércio. Como é ruim quando eu chego num lugar e as pessoas não têm consideração nenhuma por mim. Já a pessoa se chega lá num comércio, a pessoa te trata como se você fosse um Zé Ninguém, no sentido assim, você não vai comprar, você não tem condições de pagar, você está com uma roupinha muito simples, a gente se sente mal, não é? E o comércio que quer ficar bem na fita, ou quer ganhar bem, ele investe muito num bom atendimento. Claro que você vai ali apenas como um cliente, você entra e sai, talvez você nunca mais volte, ainda mais numa cidade grande. Numa cidade menor, você provavelmente vai frequentar os mesmos comércios por bastante tempo, se não surgirem lojas novas. Eu sei muito bem como isso funciona, porque eu sou do interior também. E tem um lado muito bom, né? De você conhecer os comerciantes e tal. Numa cidade grande, por exemplo, como São Paulo, é muito. Eu falo para os alunos, Curitiba é isso aqui perto de São Paulo, gente. É ou não é verdade, pastor Fábio? Né? Assim, é uma cidade, não dá para imaginar uma vida em São Paulo para quem não vive lá. Não dá para a gente comparar, né? Não dá para comparar. Então, se você não gostou de um comércio, vai num outro. Então, os comerciantes sabem disso. Inclusive, São Paulo, gente, é conhecida, a capital é conhecido como o lugar onde as pessoas se esmeram por atender bem, porque tem muita concorrência. Tem muita concorrência. Não quer dizer, então, que agora eu vou ficar fazendo concorrência com a Igreja Assembleia de Deus, que fica bem próxima aqui. Mas eu preciso conhecer as pessoas com quem eu trabalho na igreja, que eu sirvo. Eu estou servindo essas pessoas, pelo menos saber, essa pessoa está desempregada? Essa pessoa tem um deficiente em casa? Não sei se, talvez alguns de vocês saibam, acho que a maioria não, mas eu estou com a minha mãe acamada a fazer 1 ano e 5 meses agora, dia 29. Totalmente acamada. E desde que minha mãe ficou acamada, teve um AVC isquêmico, eu conheci o mundo dos invisíveis. Não que eu não soubesse que ele existe. Esses invisíveis, eles não podem frequentar a igreja. Eles não podem fazer uma ligação, eles não podem usar o WhatsApp. Eles não têm, e se ninguém fizer por eles, eles ficam totalmente abandonados. E eu tenho descoberto que existem muitas pessoas. Hoje mesmo, estava conversando com o pastor Sérgio aqui em casa, um amigo nosso que lida com venda de carro. Ele não é cristão, e ele falando para o pastor que ele está com a mãe dele numa condição parecida. Eu falei para o pastor, mais um invisível, que ninguém visita, que ninguém ora. Eu sou muito grata a Deus por tanta gente a rede de apoio que a gente tem tem construído ao longo dos anos, muito antes da minha mãe ficar acamada. Eu tenho amigos muito queridos, amigas muito queridas que têm sido um suporte para a gente aqui. Mas o que eu queria dizer com isso? Às vezes, nós fazemos exigências não pensando na vida cristã integral. Nós queremos pessoas na igreja. Queremos gente na igreja. Mas, às vezes, aquela mãe não pôde vir à igreja porque a criança está com risco de pneumonia. Aquela mãe não pôde vir porque ela está tão cansada, porque ela trabalhou a semana inteira e ela tem uma criança pequena, que ela não consegue participar na igreja. Então, essas coisas, quando eu penso na educação na igreja, com vistas ao desenvolvimento da vida cristã integral, é muito mais profundo do que fazer uma classe bíblica. É muito mais profundo até do que escrever um material.
A pastora Marli ajudou na escrita do material da campanha para as crianças. Aliás, ficou maravilhoso, gente. Eu fiquei encantada só de ver. E pensando no quanto mais a gente pode fazer melhor do que a gente está fazendo, porque a gente geralmente faz, né, nas janelas de tempo, né, Marli? A gente escreve nas janelas de tempo que nós temos. Mas eu queria estimular você, inclusive, a usar esse material. Se você ainda não teve acesso, fale com o seu pastor, está disponível. Não sei se o pastor Fábio e a Marli podem disponibilizar no grupo dos alunos, talvez, o material também, da campanha, o todo, né? Tanto as mensagens, os estudos. Eu sou muito partidária, sempre fui. Estou na educação há quase 40 anos, então sempre fui partidária de compartilhar materiais. Tanto é que às vezes eu levo livros para os alunos que nem são da minha disciplina. Semana passada eu levei, o aluno falou comigo, professor, você está vendendo livro? Eu falei, não, eu não estou vendendo livro, só estou falando para vocês aqui que tem uns livros bons que é importante você ter na sua biblioteca. Se você ainda não tem, compre esse material, invista nesse material para você ter. Então, eu acho bem importante que vocês tenham acesso às mensagens, aos estudos, ao material da campanha que foi escrito para as crianças, e, inclusive, uma boa oportunidade de você aproveitar, já que vai fazer o curso nesse semestre, de usar esse material. A pastora Marli conhece bem o material, porque ela ajudou na escrita. Eu fiquei só na coordenação geral, não escrevi material para as crianças, essa equipe tem feito esse trabalho, mas a educação integral, né? A vida cristã integral precisa estar sendo visualizada, não só aqui na frente do meu nariz. Quando eu falo isso, estou naquilo que eu enxergo, né? Estou pensando mais amplo nessa questão. E também, talvez você pense, poxa, mas a professora está falando tanto só nos objetivos. É a parte mais importante aqui, né? É a parte mais importante, porque isso aqui vocês vão ver durante os módulos, vai estar presente isso, né? Conhecer as bases, conscientizar a igreja e mobilizar a educação. Isso vai estar presente nos módulos. Então, eu queria, assim, animar vocês nesse semestre, que vocês tivessem um olhar para as pessoas da igreja, porque, gente, se esse curso aqui servir apenas para aumentar conhecimento, pastor Fábio, Marli e eu estaremos frustrados. Porque não é só para isso. Muito disso que nós passamos enquanto professores, os demais professores também, vocês também encontram na internet. E às vezes com pessoas com muito mais condições do que nós. Não é verdade? Tem gente muito boa, gente, tem gente muito boa. Tem pessoas que eu acompanho que são muito bons naquilo que apresentam, nos seus estudos, nas suas pesquisas, na forma de explicar o evangelho, que são muito bons e vale a pena, são inspiradores. Mas o mais importante é pegar isso aqui, tornar prático. Se nós não conseguirmos pegar isso aqui e olhar para o ser humano e fazer disso algo bom, não vale de nada. É só conhecimento, é só preencher nossa cabeça. Tem que vir para o coração e tem que se transformar em ação lá nas pessoas. Então, a minha dica aqui seria: olha para as pessoas da igreja onde você está com outro olhar. E pergunta: essa pessoa está realmente aprendendo de Jesus? Essa pessoa está seguindo os passos? Ela está com as bases certas na educação da vida dela? Que educação cristã é tudo, gente. Ela é base para tudo. Para uma boa teologia, começa com a Bíblia, com a educação cristã. Para eu poder discutir teologia, que é o estudo sobre Deus, ou como alguém diz, do que as pessoas pensam sobre Deus, eu preciso ter uma base. Então pensa, olha para essas pessoas com outro olhar. Fala, será que eu estou atingindo essas pessoas de verdade ou estou só passando uma mensagem por cima da cabeça delas? Que não está nem entrando no coração. Nesse final de semana, nós tivemos outro acampamento que é das crianças 7 a 9 aqui na região. Crianças 7 a 9 são os primários. Também foi lá no ITBT. E nós temos aqui na igreja várias crianças de inclusão. Eu imagino que vocês, na igreja de vocês, também tenham crianças de inclusão. E uma mãe, ao final, ela foi como voluntária, ela deu um testemunho, ela falou assim, olha, ela tem um filho autista, nível médio, mais ou menos assim, dentre os parâmetros, estão mais ou menos no nível médio ali, não é grave, mas também não é tão moderado. E ela disse assim, ela testemunhou segurando ele firme porque ele estava bem agitado, e ela falou assim, olha,
eu queria agradecer, porque eu vi a inclusão acontecendo. E, gente, eu fiquei muito feliz, porque isso já nos aconteceu várias vezes, de levar crianças que são crianças de inclusão. E é tão gostoso ver que elas também estão aprendendo de Jesus. Elas não estão sendo desprezadas. Elas não estão sendo orientadas. Fica em casa porque ele faz muita bagunça. Não vai ter ninguém para cuidar dele. Não, vai ter gente para cuidar dele. Às vezes 2 ou 3. Às vezes não é só um, são 2 ou 3. E tem sido bênção. Tem sido bênção. Eu queria dizer para vocês, isso é olhar para a vida cristã integral. Não é só olhar para uma classe bonitinha lá. Uma criança de inclusão, ela pode desregular, dependendo do nível, ela pode quebrar a sala, inclusive. E eu preciso estar preparado para ver como é que eu vou agir na igreja. Eu vou orientar essa família que essa criança não venha mais? Como eu reajo? Como eu ajo? Então, tudo isso é vida cristã integral. Eu não posso fechar os meus olhos e dizer, não, esses pais que se virem. Não, não, são parte do corpo de Cristo, onde eu congrego, onde eu lidero. Às vezes, numa turma que você lidera, talvez você tenha um autista. Às vezes, você tem um jovem autista, um adolescente autista, que talvez não está nem diagnosticado e você não está conseguindo lidar com ele, porque você precisa buscar mais conhecimento nessa área. Hoje em dia, alguém que trabalha com pessoas e não está de olho na inclusão, eu diria que está com um risco de ficar totalmente por fora do que é lidar com gente. Porque nós estamos sendo confrontados conosco mesmos. Eu tenho amigos que estudam na área do autismo, por exemplo, que dizem assim: cada vez mais que eu estudo, mais eu percebo, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu tenho um pé no autismo. E às vezes nós não queremos olhar para a inclusão dentro da igreja. A gente quer famílias perfeitinhas, né? Pai, mãe, os dois trabalhando, com uma casa boa, que possam receber um bom grupo familiar, uma boa célula, que ofereça um lanche. Eu estou falando isso, gente, porque isso é maravilhoso quando você tem, né? Quando você tem aquelas famílias que falam, não, pode fazer na minha casa, pastor, pode usar o saguão, pode usar a minha varanda, pastor, ei, tá tudo bem, venha, traga que eu faço lanche, né? Tão bom quando nós temos essas famílias, mas, gente, muitas, e eu diria para vocês, a maioria, não está conseguindo ter uma vida cristã integral saudável. Por isso, de novo, olhe de verdade as situações das pessoas com quem você está convivendo nesse momento na sua igreja. Olhe com o coração mesmo e pense, o que eu posso fazer para que essa pessoa tenha uma base cristã para resistir a tudo que ela sofre e resistir e continuar firme servindo a Deus. Eu creio que se nós fizermos isso, se vocês fizerem isso nas suas igrejas, se nós nos unirmos com o povo de Deus e atendermos essas pessoas que estão carentes, eu não estou falando só agora de pessoas com problemas de transtornos e síndromes, estou falando de nós, porque nós todos temos problemas, nós todos temos dificuldades, nós todos estamos sobrecarregados. E se nós não tivermos esse olhar um pouquinho mais terno, um pouquinho mais amoroso, nós vamos estar trabalhando só apenas uma questão, passar conhecimento. Só que Jesus ensinava com a vida. Essa era a mensagem dele, a maior mensagem. E ele é nosso mestre por excelência. Nós vamos falar sobre isso durante os módulos a seguir. Pode passar, pastor, agora vai ser um pouco mais rápido. As nossas fontes de estudos aqui, que nós temos, pode passar a próxima. Nós vamos usar a apostila da própria disciplina e também os manuais da educação cristã que já foram escritos pelo departamento. Acho que a pastora Marli já deve ter disponibilizado, né? Se não disponibilizou, ainda vai disponibilizar, mas fica disponibilizados gratuitamente os manuais da educação cristã que já foram escritos com o objetivo de ter conceitos da educação cristã. Então, é um plus que vocês estão recebendo como alunos. Esse material foi disponibilizado para as igrejas, para os pastores, mas eu sei que para muitos não chegou, porque as pessoas guardam esses arquivos preciosos e não divulgam esses arquivos preciosos, mas vocês têm acesso, vocês podem ver, é tipo
É uma junção de esforços, novamente, né, para escrever esse manual. E tem coisa muito boa nesse manual. Tem a apostila, o manual, e aí tem os livros também. As Bases da Educação Cristã, que é do Howard Armstrong, que é um livro bem interessante, já é um livro mais antigo, mas traz os fundamentos bem básicos mesmo da educação cristã. Aí tem os fundamentos da teologia da educação cristã, que é do Edson Lopes, que também é uma indicação de material. Pode passar os outros dois? Os três. A teologia da educação cristã, do Cláudio Honor de Andrade, embasa muito da nossa apostila que foi escrita, compilada, na verdade, pela pastora Doris, do ITBT presencial, Doris Hinswaldo, que todos vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em algum momento dela, é a esposa do pastor Ivo, que é nosso diretor administrativo. E esse livro aqui nós temos em PDF, então esse você não vai precisar comprar. Nós temos em PDF, está disponível para você também, que você pode estudar nesse livro. Você vai encontrar várias referências na apostila para esse livro. Então ficou até fácil, porque se não der para comprar os outros, pelo menos a maioria deles, gente, tem na internet, tem no sebo da internet. Então você paga menos para livros usados. Alguns desses aqui eu comprei usados. Inclusive, esse aqui, a Teologia e Educação Cristã, de Lawrence Richards, ele é um pouquinho mais denso, mas é um livro bem bacana também. E esse outro aqui, curso de Teologia Básica da Educação Cristã, de Madalena Molotchenko, é bem interessante esse material. Gostei bastante do material dela, então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu creio que com o que você recebe, que é o Manual de Educação Cristã, que é a Apostila de Educação Cristã, que é do próprio curso, e esse que tem em PDF, dá para estudar bastante coisa já. Então, só para dizer que tem bastante material aí para aprofundamento também. Existe muito mais, gente, muito mais. Isso aqui são só alguns. Pode passar. Então, pessoal, para nós fecharmos, agora estamos indo para o final já, como é que vai ser a avaliação? Assim, eu gosto muito, pensando enquanto professora, de me colocar no lugar do aluno. Por exemplo, se eu peço uma avaliação para alguém, faço uma prova com alguém, eu gosto também que a pessoa saiba o que eu estou esperando com isso. Por exemplo, se alguém me dá um roteiro, eu fico mais feliz. Então, por isso que eu gosto de falar da avaliação antes de fazer a avaliação. Porque essas avaliações já estão prontas, já foram testadas, então o ruim disso, né, Marli, é quando a gente já testou essas avaliações, a gente sabe que tem que melhorá-las ainda mais, né? Mas eu creio que nos próximos turmas nós vamos melhorar essas avaliações também. Mas vocês vão receber ali como tarefa, depois dos módulos, sempre tem uma tarefa. Então, as tarefas básicas são perguntas para reflexão, mas elas precisam ser respondidas na plataforma, né? E a pastora Marli coordena bem essa parte aí. Então, nós temos ali, do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3, nós temos essas perguntas para vocês pensarem sobre a questão, para vocês relacionarem com aquilo que vocês estão vivendo na sua igreja e aquilo que vocês estão estudando no curso do ITBT Online. Eu creio que essa é a parte mais interessante, sempre refletir sobre. Isso nos leva também a criar novos projetos, novos jeitos de enxergar as coisas. Aí, a parte um pouquinho mais difícil, que não é difícil, porque ela é bem gostosa de ser feita, é o projeto, que pode ser realizado de duas formas. Então, isso também está explicado lá na plataforma, mas eu vou só explicar rapidamente aqui. Nós temos duas formas de fazer pensando na prática, porque até nós conversamos sobre isso quando essa disciplina foi montada, da importância de sempre ter uma parte prática também, né, Marli? A gente tínhamos conversado sobre essa questão. Então, o projeto tem um roteiro lá para elaboração, eu não vou falar das especificidades. Os alunos do presencial, eles fazem alguns projetos, então eles fizeram um já, quem foi do presencial aqui, a Andréia e o João, fizeram de missões transculturais, um projeto que é para executar na igreja local. Então, como ele está lá postado, então a gente não vai especificar as partes dele agora, porque é bem fácil de entender. Então, pode ser um projeto e pode ser um texto respondendo perguntas sobre a realidade da igreja. Então, quando você vai olhar essas duas possibilidades, você pode tanto fazer o projeto,
quanto fazer o roteiro de descrição da realidade da igreja. Nesse roteiro da descrição da realidade, tem perguntas para você responder. E no projeto, tem algo a você executar. Mas você pode, dentro da sua igreja, ver o setor da educação cristã, em que área ali dentro da educação cristã você pode fazer, ou com crianças, ou com jovens, ou com idosos, ou com adultos, não importa. Você pode escolher, junto com o seu pastor, junto com a sua liderança, como você quer executar esse projeto. Podem ser pequenas ações, eu vou dizer para vocês, muitas vezes nós estamos focados em grandes coisas, e eu queria fazer o contrário, aquela visão assim, de afunilamento, né? Dizer, não, eu vou pegar uma partezinha aqui e vou cuidar disso, né? Eu tenho 10 coisas para fazer, mas eu vou fazer uma bem feita. Então, escolha ali. Ah, não, eu gostaria muito de trabalhar alguma coisa para as crianças de inclusão. Ok, seria excelente se tivéssemos. No nosso manual, num deles, nós temos descrito trabalho para de educação inclusiva. Temos também do tempo da pandemia, né? Uma educação cristã na pandemia. Foi muito bacana ter escrito algo sobre isso também. Então, esse manual foi escrito depois da pandemia. Então, eu acho que ele é bem atual, inclusive. Então, você pode, só para você ter uma ideia, assim, do roteiro, né? O que você vai escrever nesse texto, por exemplo? Vai falar um pouquinho da realidade da sua igreja, quantos membros tem, que ações de educação cristã já funcionam. Eu acho interessante, quando a gente fala sobre igreja, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a classe bíblica está funcionando bem. Parece que é só isso que é educação cristã. E nós vamos perceber aqui, durante esse curso, que não é só isso. Os voluntários, você pode falar das ideias que você tem, que poderiam ser implementadas. E assim, gente, na primeira etapa primeira vez que foi feito esse curso aqui, né, no online, tivemos projetos muito bacanas. Inclusive, uma ideia que eu queria saber também, se vai ser possível ou não, que a última aula poderá ser ao vivo, né? Para a apresentação dos projetos. Eu não sei se vai ter tempo para isso. Eu já coloquei o poderá, porque na outra vez nós conseguimos ouvir vários projetos e foi muito bacana. Foi muito bacana isso. Eu não sei sobre a data de término, já tem essa data, né, Marli? Na verdade, o prazo não é muito grande, né? Mas termina dia 8 de setembro. Mas não seria ruim fazer, por exemplo, o encerramento dia 9. Não teria problema nenhum. Porque eles têm até o dia 8 de setembro, seria no domingo, né? Que é o prazo deles entregarem tudo. Então, se fosse dia 9 de setembro, não seria problema também. O que eu tenho observado, a maioria dos alunos acaba optando pelo roteiro de descrição da realidade da igreja pelo tempo. Acho que pelo tempo, exatamente. Pelo tempo. Então, assim, não é difícil de ser feito, porque tem alunos que já executam alguma coisa e apresentam, inclusive, né? Mas não é que tenha que ser feito dessa forma, porque como é online, a gente sabe que o tempo é menor. No presencial, a gente tem 2 meses para executar o projeto. Inclusive, os alunos do presencial agora, de missões urbanas, eles vão ter 2 meses para fazer a execução e depois a apresentação. Fazer a execução foi bom, né? Para montar o projeto, executar e depois fazer a apresentação dos resultados. Mas eu creio que o roteiro vai ser bem fácil, não é difícil, gente. Inclusive, não exige nem muita pesquisa. Talvez uma conversa com o pastor você resolva tudo. E às vezes, se você está muito tempo na igreja, você já sabe, a maioria das respostas você já vai conseguir dar. Então, acho que quanto a isso, provavelmente o roteiro vai ser mais fácil de fazer. E o projeto pode ficar ali também como uma opção para você executar na sua igreja no ano que vem, assim que você terminar esse curso. E eu utilizar, gente, tudo que foi postado, todo o material que é posto à disposição é para ser utilizado. Né, Marli, pastor Fábio? Não é só para... a gente tem lá na plataforma, a gente tem justamente para que você utilize. A ideia é essa, utilize, faça, use na sua igreja
E é tão legal, depois de muitos anos, ficar escutando, ó, fizemos isso, fizemos aquilo, foram ideias que surgiram e vão surgir em cima daquilo que vai ser estudado também. E também alunos da mesma igreja podem fazer apenas um. Então, se tiver pessoas aqui que são da mesma igreja, façam apenas um, mas cada um posta o seu, até por conta da computação da nota ao final, né? A avaliação final que cada um deverá. Então, a apresentação só se for possível, se não, também, Marli, fique tranquila, né? Em vista do pouco tempo, é mais complicado, né? Eu acho bem legal a ideia, né? Dá uma ideia mais prática, mais reflexiva. E a gente já faz isso, fica pegando no pé mesmo. Olha, essa disciplina tem projeto, vamos lá. Eu fico no pé deles, né? Mas eu E a acho gente... que é possível, sim. Então, pessoal, vocês estão aí, tem a possibilidade, né, de se desafiar também. Às vezes acontece assim, a pessoa já aconteceu isso com os alunos da primeira turma que eu acompanhei um pouco mais de perto. A pessoa estava com uma ideia na igreja e veio essa oportunidade e falou assim: é agora que eu vou fazer. É agora que eu vou começar o clube bíblico, é agora que eu vou começar esse trabalho com os adolescentes aqui, agora que eu vou fazer esse desafio aqui de fazer um quiz com eles pelo celular aqui, eu quero ver. Em pouco tempo estava funcionando o projeto. Então, eu acho que a gente tem que também se desafiar, porque na igreja é assim, gente. A gente fala, não, preciso de muito tempo. Claro, gente, tem questões que precisam muito tempo, mas tem questões que é só a gente ter o start e fazer. Porque senão, meu filho, como se diz no popular, minha filha do céu, senão nada vai funcionar. Muitas vezes nós temos que nos desafiar mesmo. Então, a pastora Marli já está craque nesse negócio de lançar desafios também, né? Então, eu vou ficar muito feliz se isso for possível. Nessa disciplina também, eu acho que a maioria faz isso, mas na avaliação geral da disciplina, você pode descrever o que você achou importante, o que você achou relevante para a sua prática e para a sua igreja, e o que você gostaria de sugerir para aperfeiçoar a disciplina. Eu creio que algumas sugestões que vieram já foram muito boas. Nem todas a gente consegue implementar, mas eu creio que as sugestões não são em vão. Elas estão sendo levadas em consideração. O pastor Fábio Marli, com certeza, tem um registro lá dessas avaliações, dessas sugestões para a melhoria do curso também. Cada etapa da educação do EAD, cada época que ele é repostado, quando novos alunos chegam, a ideia é sempre melhorar, né? Melhorar o trabalho como um todo. Eu acho que é isso. Então, voltando aqui, não sei se eu não tomei tempo demais, eu até me perdi no horário aqui. Já foi muito tempo, né? Deu mais de uma hora, era para ser só uma hora. Mas da minha parte, queria agradecer a todos que ficaram até agora. Que Deus abençoe vocês, que seja um tempo especial. E assim, estudar sempre é um desafio, mas nós saímos modificados de cada aula ou de cada interação. Quando você for para a sua igreja lá, cada um trabalha num setor na igreja, seja no louvor, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os eventos, você sai modificado de cada experiência que você tem. Às vezes você vai com uma expectativa e acontece totalmente diferente, você sai muito melhor do que você chegou. Então, eu queria desafiar vocês também, assim, a continuarem. Se uma outra coisa não dá tão certo, não desanime, né? Às vezes não funciona tão bem como a gente gostaria. Às vezes a gente olha para o negócio e fala, não, isso aqui é muito fácil. Quando eu vou fazer, eu vejo que não é tão fácil assim. Ou o contrário. Às vezes eu penso, meu Deus, isso aqui eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Falo, não, eu vou fazer. Senta lá na frente do computador, pega seu celular, pega sua folha, seja o que for, fala, eu vou fazer. Quando você começa a fazer, você fala, nossa, mas não é tão difícil, não. Eu pensei que era tão difícil. Então, assim, se desafie. Fazer esse curso não é apenas para ter um curso de teologia. Não é para isso. O EAD surgiu para ir ao encontro das pessoas que já estão trabalhando, que já estão se esforçando, que já estão dando muito de si para que elas tenham mais ferramentas. Eu creio que nós nunca vamos perder isso de vista, né, pastor Fábio? De que nós... E quando eu ouvi aqui, no aluno falando que o pastor dele, lá do Serrinha, já é formando,
né, formado pelo ITVT Online, a gente só alegra o nosso coração, né, de olhar para isso, meu Deus, tá dando certo, valeu a pena batalhar por isso, valeu a pena dar essa oportunidade para a nossa igreja como denominação. E eu digo para vocês, gente, nós somos uma igreja pequenininha em vista das igrejas que existem no Brasil. Nós somos uma igreja muito pequena. Mas esse trabalho, gente, está abençoando vidas. E vocês fazem parte disso. Vocês que aderiram a isso, fazem parte disso. E eu tenho certeza que vocês vão influenciar muitas pessoas, como já estão influenciando, para o bem. Porque quem vai fazer um curso de teologia para influenciar para o mal? Talvez uma minoria, assim, ó. Eu creio que aqui não tem ninguém pensando nisso, né? Aqui estamos pensando em fazer melhor a obra de Deus. E vocês, com certeza, vão ajudar a construir melhor essa disciplina e o curso como um todo. As opiniões de vocês, a avaliação de vocês, com certeza vai ser levada em consideração. Para uma avaliação geral, isso faz muito sentido, gente. Todos vocês são muito importantes nesse processo também. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem ficado até agora e por estarem nesse curso. Eu creio que Deus vai fazer grandes obras ainda por meio disso e que Deus ajude todos nós a perseverarmos até o fim. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastora, pelo tempo, pela aula, né? Sempre muito bom ouvir a professora, né? Que foi nossa professora no presencial, mas não só a professora, né? Uma amiga, uma mentora que tem nos ajudado aí nos desafios e é alguém que a gente pode sempre se espelhar, ainda mais nessa questão da educação cristã, ela que respira educação, né? Então pode contribuir muito, tem contribuído bastante. Então, obrigado, pastora, por esse tempo. E obrigado a cada um de vocês, né? Eu vejo aqui alguns de camiseta, outros de cachecol, e isso é maravilhoso também, né? Essa diversidade que nós temos de lugares diferentes, de realidades diferentes, e que cada um vai poder colocar em prática, né? Naquilo que vai aprender na disciplina, vai poder colocar em prática na sua realidade local, né? Não pensando, talvez, na realidade do outro, a gente pode colocar na nossa realidade em prática e tentar transformar a nossa realidade para aquilo que realmente o Senhor tem nos chamado. Então, quero agradecer vocês, quero orar antes da gente terminar essa aula e pedindo que o Senhor ele possa realmente, nessa disciplina, abrir a visão de cada um de nós, né? A gente tem uma visão ampla do que é educação, que não é só a escola dominical, como a professora falou, mas que é algo muito além disso. É um fundamento realmente da vida cristã, da vida com Deus, e que a gente pode pensar também não só em levar para frente, mas alicerçar cada vez mais, né, a vida da gente, a vida cristã, e levar isso de uma maneira bem especial, tá bom? Então vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar pelo teu amor, pelo teu cuidado. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos aprender a cada momento a sermos desafiados, a ir além daquilo que temos vivido e também sermos desafiados a aprender mais de ti. E como, através desse aprendizado, poder transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, eu quero pedir que cada pessoa que está representando, cada aluno que está representando aqui a sua igreja, o Senhor esteja abençoando cada aluno, cada família, a família de cada um deles, a igreja de cada um deles, a liderança que cada um tem exercido na sua igreja local. Deus, que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, ó Pai, fazendo a boa obra, e que esse curso seja mais um degrau daquilo que o Senhor está fazendo na vida e no coração de cada um deles. Senhor, que não seja uma disciplina apenas para tirar uma nota, apenas para cumprir um cronograma, mas que seja uma disciplina que realmente vai ajudar a transformar o coração de cada um, o olhar, a visão de cada um, Senhor, para aquilo que nós temos que fazer
na nossa igreja local, ao nosso redor, na comunidade onde estamos inseridos e que queremos servir também. Deus, nós pedimos uma bênção especial sobre cada aluno aqui, Senhor. Também oramos pela vida da pastora Cláudia. Pedimos a Deus que o Senhor esteja revestindo ela com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, Senhor. Também oramos pela vida da mãe dela, Senhor, que o Senhor esteja com a mão sobre a vida dela, Senhor, e que nesse tempo, Pai, que a graça do Senhor também se manifeste sobre a vida dela, sobre a sua família, Senhor. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer em nós e através de nós. E que esse tempo dessa disciplina possa colaborar para essa transformação, para essa construção que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos para a nossa foto tradicional. Que é legal, assim, acho que agora vai ser bem legal mostrar alguns de camiseta, né, Vonilda? Mostrar o Vonilda de camiseta aí e o João Vitor de cachecol, pastor André aí. Não tem ninguém do Fortaleza aí, não? Do Corinthians? Tem ninguém do Corinthians? Do Fortaleza? Ô, pastor. Oi. Então, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Deus seja com cada irmão. Eu tive um pouco de dificuldade agora no início, o meu microfone não saía, né, quando a apresentação. Obrigado, viu, nossa professora e pastora que vai ministrar essa aula, foi muito bom aí o início. Então, eu me chamo Vonildo Soares, eu sou aqui de Itaituba, no coração da Amazônia, bem quente, eu vejo que alguns de vocês estão no frio, né, mas aqui é bem quente, estou aqui com o ventilador aqui do meu lado. Aqui estava 11 graus hoje. Pois ué. Mas que bom, vamos estar juntos para mais essa etapa aí. Deus quiser, quero cumprimentar meus colegas, irmãos, né, também que estão aí nessa peleja juntos aí nesse curso abençoado. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Vamos lá, pessoal, vamos abrir então as câmeras para a gente fazer a foto. Boa noite, pastor Fábio. Estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo abrir o vídeo já desde antes. Eu não sei, acho que eu bloqueei aqui. Qual que é a função? Como é que faz para abrir isso aqui? Ah, tá certo. Não, então tá bom. Se pode abrir, tudo bem, se não... Não, eu quero abrir, só que eu não sei como é que faz ali. Não tô conseguindo lidar com a PP. Do lado do microfone, bem baixo na tela, tem tipo uma câmera daquelas de filmagem antiga, sabe? Ela deve estar bloqueada com um risquinho vermelho em cima. Clica nela que ela abre. É o que deve acontecer, pelo menos. Encontrou? Irmã Marli. Aí, abriu. Porque eu não consegui, desculpa, eu não consegui por aqui. Eu tive que ir lá nas permissões do meu aparelho para poder... Teve que configurar primeiro, né? Tá joia. Mas deu certo, viu, William? Não, beleza. Então vamos lá, deixa eu preparar aqui a captura. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Espera aí, vamos de novo. Espera aí, gente, deixa eu voltar aqui, senão não vai dar certo. Agora vai. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Aí. Eu saí com a boca aberta, mas não tem problema. Eu saí falando já! Beleza, queridos? Deus abençoe, uma boa noite para vocês. E essa aula a gente vai disponibilizar depois o link também para que vocês possam
revisitar a aula também. Aqueles que não puderam estar conosco aí à noite, né, pode também assistir. E, pastora, obrigado novamente. Obrigado a cada um de vocês. E estamos juntos, tá, pessoal? Deus abençoe. Forte abraço. Amém. Abraço, Deus abençoe, gente. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.